Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um episódio diferente no sábado, porque nós temos a honra de receber aqui o pastor Júnior Trovão, que vai contar suas experiências, compartilhar conosco o que Deus fez na vida dele. Fique até o final, compartilhe com os amigos, comentem, curte e se inscreva no canal. Pastor, gratidão por o senhor ter aceitado o nosso convite e estamos muito felizes. Olha, eu que agradeço de estar aqui com o homem de Deus, estar aqui no podcast Experiência com Deus. Para mim é uma alegria poder estar aqui em Aracruz, né, retornar a essa cidade e poder fazer o podcast aqui pela primeira vez. Para mim é uma honra e espero corresponder às expectativas e às perguntas que me forem feitas, eu responder à altura. Glória a Deus. Confesso que o nosso programa mês que vem faz um ano que a gente começou a trabalhar. Então, para a gente é uma alegria imensa. A gente vem numa caminhada aí lutando e o Senhor tem nos abençoado. Às vezes a gente pensa em desistir, mas o Senhor vai provendo, vai criando caminhos para a gente e só temos a agradecer ao Senhor. Mas nos conta, senhor, como foi a conversão do Senhor? Eu nasci no berço evangélico. Meus pais, embora não foram crentes de berço, mas se tornou cristãos. Minha mãe, bem nova, né, se tornou cristão. Até quando minha mãe estava viva, minha mãe tinha mais de 50 anos de vida cristã. Mas eu, embora nasci no berço evangélico, fui criado no berço evangélico, tive estudos em escolas particulares, família pobre, mas minha mãe sempre arcou com meus estudos. Então, assim, me deu o que ela podia, a educação que ela poderia me dar, a educação secular e a educação cristã. Me ensinou a ser filho, os valores que um filho deve ter dentro de si. Isso foi comigo, mas infelizmente eu, com 13 anos de idade, eu quis conhecer um mundo que me trouxe, de fato, muitas memórias ruins, né? Me desviei com 13 anos de idade aos poucos. E a gente sabe que filho de crente, quando ele, principalmente naquela época, onde tudo era muito, muito rígido, o crente se identificava muito rápido, né? Até porque tinha um estilo próprio de se vestir. Então, quando eu me desviei, eu quis me desvincular de tudo aquilo e eu acabei sendo, de fato, o pior da minha turma. Aí foi só um passo para que eu pudesse me envolver com bebidas, se envolver com cigarros, e depois foi um passozinho assim bem curtinho para mim entrar para as drogas. E o que te fez desviar? Olha, a sociologia ensina que o cidadão ele é envolvido pelo meio que vive, né? Ele é um produto do meio. Mas eu não morava em favela. Perto da minha casa não tinha boca de fumo, nada. Simplesmente foi o sentimento de querer conhecer o mundo. Eu vivi sempre, a minha vida foi escola, igreja, dentro de casa. Embora eu fui um jovem que eu peguei, acho que a melhor fase. Eu peguei a melhor geração, eu brinquei de tudo que você possa imaginar. Eu não sei como a minha mente deu uma guinada. Porque eu fui aquela geração que brinquei de bola, de brincar na rua, de jogo de futebol, campo, gude, soltar pipa, daquelas brincadeiras, pique-esconde, pique-tape. Brinquei de tudo. Então, assim, eu não sei como que a minha mente deu aquela guinada para que eu pudesse ter essa, essa, esse desejo de conhecer o mundo. A única coisa que eu posso atribuir, porque meus pais bem casados, minha família tinha uma estrutura familiar muito boa, não estou falando na questão financeira, mas nossa família sempre foi unida. Então, entender o porquê quis conhecer esse mundo, eu posso atribuir, de repente, a uma ação, uma brecha. De repente, o meu inimigo achou e trabalhou na minha mente para que eu desejasse conhecer o mundo. Minha mãe sempre foi uma mulher do círculo de oração, meu pai, presbítero da Assembleia de Deus. Eu acredito que um dos filhos
Parece que o diabo mirou e falou, vou pegar ele. E assim foi, trabalhou certinho. Eu posso atribuir a isso pelo fato de eu não ter motivos para viver a vida que eu levei. Mas também hoje, essa vida que eu levei me faz eu ajudar muitas pessoas, porque uma coisa é você pregar por conhecimento, e outra coisa é você pregar por conhecimento de causa, você ter o conhecimento da causa, você ter a prática da causa. Então eu posso ajudar muitas pessoas hoje pela vida que eu levei. E eu acho que eu fui seduzido pelo simples sentimento de querer conhecer aquilo que eu nunca tinha conhecido até então, né? Que era o mundão mesmo, e eu me lancei de cabeça. Eu chego a achar que já estava no fundo do poço? Olha, como eu tive uma vida cristã, então eu sabia quem era Deus e o Deus dos meus pais. Por incrível que pareça, eu era resguardado naquilo. Eu sabia que, assim, eu estava lá naquela vida, mas eu não pertencia a ela. Porque, mesmo eu usando muita droga, porque é um passo, né? Assim, eu agradeço muito a Deus porque eu experimentei. Não, eu estou agradecendo por experimentar as drogas em si. Mas eu conheci a cocaína, a maconha, cheirinho da loló, só não usei droga injetável. Mas uma droga que existia que eu não chegou ao meu conhecimento. Eu passei 7 anos nessa vida. Foi o crack. Porque se eu tivesse ouvido ou sabido dessa droga, com certeza eu ia querer provar, por experiência. Então eu me afundaria com certeza, mas eu usei muita droga. Cocaína, eu usei de 7 a 8 gramas sozinho. Eu disse ontem pregando, cheguei ao ponto de suar meu nariz, sair pedaços de carne do meu nariz, de tanta cocaína que eu usava. Então, isso porque quis conhecer o mundo depois, para não roubar. Muito interessante. Como um conselho extraordinário. Minha mãe um dia falou para mim assim: meu filho, eu te criei para ser um homem de bem, um pai de família, um servo de Deus, mas se um dia você pensar ser alguma coisa que não seja isso, faz um favor para mim, nunca seja um ladrão. E eu perguntei a ela por quê. Ela disse porque o ladrão é a classe mais baixa do mundo. Falei, por qual sentido? Porque o ladrão ele não pode ter e ele quer tirar o dos outros que os outros têm. Já que ele não tem, ele quer tirar de quem tem. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu, para não roubar, eu preferi ir pro morro, pegar a cocaína, trazer para o bairro que eu vivia e comecei a traficar. Ali eu comecei a me envolver também no tráfico de drogas. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? A bebida me fez eu chegar até a cocaína me fez eu chegar a traficar. Porque eu pensava, fiquei com aquilo na minha mente, eu não preciso roubar, eu não posso desonrar minha mãe nessa parte. Então, para mim não querer roubar, eu preferi ir na favela, comprar cocaína, da mão dos traficantes, vir para o meu bairro, preparar cocaína e vender. Eu tirava para mim e vendia naquele bairro. Só que dali, aí você começa a comprar arma, você começa a ter poder aquisitivo, a cocaína te dá isso, né? O tráfico te dá isso, o dinheiro vem muito fácil. Mas ao mesmo tempo que ia fácil, também vinha fácil, da mesma maneira também ia. Eu também já fui alvejado, né? 17 anos eu. 16 para 17 anos eu tomei 3 tiros. Foi nessa história, eu vi um pedaço de um corte aí que o senhor falou que viu a sua mãe, antes você tá vindo pro hospital, coisa assim. Foi, cheguei baleado em casa. Eu tinha um. Esse dia eu tava com o Magno 357. Na verdade não era o 357, era um 44. Eu me lembro que 15 dias antes eu saindo para ir pra favela, minha mãe falou assim: ó, eu tava orando por você essa madrugada. E Deus falou comigo para que eu não pedisse mais misericórdia pela sua vida. Eu me espantei, né? Aí ela falou assim: porque Deus vai tratar com você. Ele vai tratar com você pessoalmente. Imagina uma mãe falar isso para um filho, minha mãe falou para mim. 15 dias depois eu tomei 3 tiros. Numa troca de tiro, eu usava um revólver que ele não falhava. E aquele revólver, no dia que eu mais precisei dele, ele falhou. Falhou justamente porque Deus queria me trazer. Então, eu tomei 3 tiros. Tomei tiro, era 9 horas da noite. Fui para casa, consegui ir para casa. Meus amigos correram na troca de tiro. Eu tive que fazer uma situação assim, ao extremo no ônibus, né?
Foi o único veículo que passou na hora que estava indo para a região que eu morava. Tipo, que rendi o motorista, eu falei, você vai me levar. E assim, foi uma coisa tão de Deus, é muito interessante. Deus tinha um plano na minha vida realmente, é uma coisa que eu não contei até hoje. Mas quando eu tinha guardado a arma, mas eu estava ensanguentado, eu estava com a calça branca. Então, quando as pessoas me viam, o motorista me via, ele ia embora. Ninguém queria parar para mim. E apareceu um detalhe, ali eu posso falar para você que foi Deus que enviou aquele cidadão. Tinha uma pessoa deficiente. Não tinha uma perna, estava com uma muleta. E ele falou assim: se esconde que eu vou pedir, eu vou parar o ônibus, eu não vou para lá. Você vai para onde? Eu vou para Comendador Soares. Ele falou: então se esconde que eu vou parar o ônibus. Quando ele vir, quando ele abrir, você entra. Ó, ninguém queria parar. Então eu acredito que até aquela pessoa com aquela deficiência Deus colocou ali. Porque senão eu ia morrer ali, eu ia parar ali, ia ficar ali sangrando, ninguém ia querer me socorrer. Então ele parou o ônibus e quando eu parou, o motorista sai, 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 sai. Eu tive que sacar a arma. E eu falei pra ele: eu preciso só que você me leve. Pare só pra quem vai descer, mas não pare pra ninguém que quer subir. Ele me deixou próximo da casa, peguei a arma, joguei dentro do matagal, uma cancela de linha do trem, e fui até minha casa, sangrando, sangrando, sangrando. Quando minha mãe me viu, minha mãe ficou desesperada. Ela lembrou daquilo que Deus tinha falado pra ela 15 dias atrás, que Deus ia tratar comigo. Ela falou: você lembra da que eu te entreguei, que eu falei contigo? Então, estou preparado para esse dia. Eu sabia que isso ia acontecer. Aí quando eu levantei a camisa assim, aí eu vi um buraco aqui desse lado direito aqui muito grande. Eu tinha tomado, tem um tiro que pegou aqui, bateu aqui, saiu aqui, e os outros foi na barriga. Tem um que bateu aqui, saiu aqui, estourou isso aqui tudo meu, ficou aquela carne zona esponjosa preta da pólvora, e o sangue saiu. Sangue saindo, saindo. Aí eu fiquei meio nervoso. Aí ela falou pro meu pai: vai lá e pega a camisa dele e leva ele pro hospital. Mas do jeito que eu tava sangrando, o tanto de sangue que tinha na minha calça, a forma que eu tava sangrando, eu sabia que eu ia morrer. Aí eu me lembro que eu tava descendo a escada da minha casa assim, eram 18 degraus a casa dela. Eu descendo na casa dela assim, aí eu, tipo, olhei pra minha mãe, quando eu tava perto dela, eu, tipo, se despedindo. Aí quando eu tô descendo assim, o quarto degrau, ela fala: meu filho, olha pra sua mãe. Eu olhei. Aí foi. Ela me dá uma palavra de vida. Glória a Ela Deus. falou: enquanto você vai sair da minha frente aqui agora, você vai pro hospital. Mas a sua mãe vai entrar dentro daquele quarto agora e vai orar a Deus pela sua vida. E da mesma forma que você está saindo da minha frente com vida, você vai voltar para minha vida. Você vai voltar para sua mãe, porque você é a promessa de Deus para minha vida. Ali eu tive a certeza que eu não ia morrer. E Deus mostrou assim realmente que a permissão da arma falhar, daquele cidadão de moleta falar para mim eu se esconder, para ele pegar para eu entrar no ônibus. Minha mãe me dá aquela palavra e Deus mostrou. Eu tomei tiro 9 horas da noite. Me colocaram numa maca, no corredor, esperando ter uma vaga lá no Hospital Souza Aguiar. Colocaram um soro. Eu sangrei de 9 da noite até 3 da manhã. Até eu ir para a sala de cirurgia. Era para eu morrer. Muito sangue. Era para eu ter perdido a minha vida ali. E Deus não deixou eu morrer. Mostrando em todos os momentos que Ele permitiu, mas que Ele não ia deixar eu partir. E ali, depois, uns 7 dias depois, eu tinha saído do hospital. Glória a Ainda Deus. fiquei ainda uns tempo ainda, não me. Eu não. Eu me lembro que quando eu tomei tiro, eu olhei pro alto e falei: se o Senhor não deixar eu morrer, eu vou voltar para a tua presença. Depois ali ainda fiquei uns tempos ainda fora. Demorou, que eu ainda ia completar meus 18 anos. Só que o que eu fiz? Eu abandonei mais aquela vida pregressa,
do tráfico e fiquei só na cocaína. Na cocaína. E depois, quando chegou mais uns 2 anos pra frente, eu não aguentei mais. Aí eu entreguei minha vida para Jesus. Fiquei dentro da Assembleia de Deus sem ser crente. Sem ser crente. Você imagina você estar no meio de uma multidão de gente e um amigo meu fez o apelo para mim, falou, ô, Júnior, vamos no culto, vamos no culto. E um dia eu prometi para ele, quando você promete a um crente de verdade que você vai à igreja com ele, enquanto você não for, ele não sossega. E nesse dia que ele me fez o convite, eu estava com muita cocaína, mas não tinha cheirado. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou pagar essa dívida para esse camarada. Aí fui em casa rapidinho, falei, 7 horas me espera aqui, em cima da estação do trem. Aí voltei. Quando eu voltei em casa, me arrumei, botei aquelas calçonas de funkeiro que eu tinha largona, tênis Reebok, aquelas camisonas que eu usava de marca. Fui pro culto. Quando cheguei lá, me apresentaram 8 horas da noite. 8h30, o dirigente falou assim, Júnior, você fica de pé. Ok. Ele, você crê que Deus fala com o homem? Eu falei, creio. Eu nasci no berço evangélico. Falei, creio. Ele falou, porque Deus falou comigo para você sair do seu lugar e vir aqui à frente cantar um louvor para a gente tirar dízimos e oferta. Eu já cantava. Quando eu ia dar overdose, eu cantava o hino do J Neto. Eu dizia, quebra minha vida, faça-me de novo, é tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Eu cantava muito sino. E eu tinha feito uma promessa para minha mãe que o dia que eu entrasse na igreja eu ia ficar. Aí eu cantei. Você imagina, a Assembleia de Deus lotada. Eu tenho 28 anos de crente. Hoje tem rigidez na Assembleia, mas tu imagina há 28 anos atrás o que era a liturgia. Liturgia do culto é a forma como você faz a distribuição do culto e o rege. Ah, vamos ouvir o cantor, vamos ouvir o conjunto, vamos ouvir a mocidade. Isso é a liturgia, é a hora da oferta, a hora da palavra. Só que na liturgia do culto, a permissão para você cantar, pregar, ter uma oportunidade é para quem é membro e para quem está em comunhão com Deus e com a casa de Deus. Eu era ímpio, filho. O dirigente, a igreja lotada, ele falou assim, Deus mandou você vir aqui na frente. Ele colocou o ministério dele em jogo por causa da minha vida. E como se não bastasse, eu não aceitei Jesus, mas aquilo me marcou, foi uma estratégia. Eu, resumindo, voltei, cheirei isso foi na quinta, cheirei na sexta, cheirei no sábado, no domingo, na segunda. Terça-feira eu falei, eu vou dar uma olhadinha no louvor, na rádio aí, se eu gostar de um louvor, eu aprender, eu vou voltar naquela igreja. Escutei um louvor, gravei o louvor na mente e fui e comprei uma fita cassete, playback, na época era playback de fita. Voltei na igreja. Cantei pela segunda vez sem ser crente. Resumindo, voltei 5 vezes naquela igreja. Das 5 que eu voltei, 4 eu cantei sem ser crente. A igreja lotada. Na quinta-feira, quando eu não cantei, ele pregou. Quando ele pregou, a palavra entrou no meu coração igual uma flecha. Chorando, 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 chorando. Aí o Max já, que me fez o convite, chorando também. Aí na hora do apelo ele falou assim, quem quer entregar a vida para Cristo? Eu olhei pro Max e falei, a partir de hoje eu vou ser igual a você. Me leva ali na frente que eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí a minha libertação foi instantânea. Eu cheirei muita cocaína, mas no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus me libertou a minha vida naquele dia. Eu poderia ter usado as cocaínas que eu tinha guardado em casa. Eu joguei tudo fora. Depois daquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não usei mais cocaína. E já fazem 28 anos que Jesus me libertou minha vida. Glória a Deus. O senhor falou da mãe do senhor. Qual a importância da oração de uma mãe? E o efeito que ela pode causar no mundo espiritual? Inclusive tem uma frase muito bonita que criaram, né? Mães de joelho, filhos de pé. Isso é verdade. Eu me lembro que eu tô sentindo saudade dela porque ela é a minha maior referência. Eu me lembro do meu pai com 70 anos de casado com a minha mãe. Eu me lembro que meu pai muitas vezes falava assim, meu filho, às vezes eu procuro sua mãe
para abraçar ela de madrugada, às vezes eu não encontro. Eu falei, por quê? Porque quando eu olho pro lado, sua mãe está de joelho dobrado orando pela nossa família. Então, assim, ela é a minha maior referência, né? Ela, quando eu chegava em casa, eu sabia que ali eu não tinha só uma mãe, eu tinha uma mulher de oração que sustentava a família toda no joelho. Minha mãe conta, meus irmãos, isso aqui é até algo particular da minha família, acho que eu nunca contei isso num podcast, mas a minha mãe fala, meus irmãos, lá atrás, meus irmãos deram uma aprontadinha, dois. Então, na época não tinha muro na minha casa, não tinha muro lá no quintal. Minha mãe conta pra gente que parou um furgão na porta da nossa casa e os homens desceram do furgão, abriram a porta dos furgões, do furgão, e desceram com escopeta, com 12. Ó, a gente vai entrar e vamos trazer todo mundo para cá. E falou, citou o nome dos meus dois irmãos. Minha mãe falou que ouviu porque já era 3 horas da madrugada. Então o silêncio imperava naquele período. Imagine isso há 30 e poucos anos atrás. O silêncio imperava. Madrugada não tinha essa bagunça que tem hoje. Minha mãe falou que viu os homens. Quando eles desceram do carro e as armas apareceram. Minha mãe falou que ficou atrás da porta, dobrando o joelho e clamando. Acampa os teus anjos ao redor desta casa. Não permita que esses homens entrem. Dá livramento à minha família. Minha mãe orando, orando. Eles ficaram de 3 da manhã, minha mãe disse, até 4. Vamos entrar, vamos fazer. E não entravam. Não consegui entrar. Então você vê o poder da oração. Minha mãe falou uma frase que eu não esqueço até hoje. Tem 4 anos que Deus levou minha mãe. Mas ela falava assim. Ela falou, meu filho, eu falei isso para Deus, eu fiz um voto com Deus. Ela disse, eu aceito que o Senhor leve a vida dos meus filhos aqui dentro de casa. Mas nunca permita eu ver um filho meu estirado no meio da rua. E Deus fez isso. Meu irmão, o mais velho na época, morreu dentro da nossa casa. Então, Deus não deixou nenhum dos meus irmãos assim ser ceifado. O mais velho morreu dentro da nossa casa dormindo. No dia que ele morreu, ele deixou minha mãe alisar a cabeça dele, que era aquela coisa de homem, né? Que não podia e tal. Ele era bem fechadão, mas Jesus levou ele e falou: mãe, eu tô dormindo e senti meu espírito levantar. Eu vi meu espírito sair de mim. Ele falou: não, você deve estar com dor de cabeça, mas ele tinha caído, ele tinha chegado bêbado, ele tinha caído da escada do quarto degrau, bateu a cabeça no quis ir no hospital. A mãe vai deitar que eu vou fazer uma sopa pra você. Aí alisou a cabeça dele, botou a cabecinha dele no colo dela. A mãe tá fazendo a sopa quando 40 minutos depois, quando foi lá no quarto, a sopa tá pronta. Ele tava deitado com a perna cruzada em cima da outra, com as mãos aqui, e veio a óbito. Então, de certa forma, tudo que minha mãe orou, Deus honrou ela. Então é muito importante. Qualquer um pode desistir de um filho, de um jovem, menos a sua mãe. Glória a Porque aquilo que Deus. não tem jeito para a sociedade tem para Cristo. Eu me lembro há um texto da Bíblia do endemoniado de Gadara, que a Bíblia diz que tentaram prender ele com cadeias e grilhões. E não conseguiu. O demônio que estava nele era tão forte que arrebentava todas as cadeias e grilhões. A Bíblia diz que lançaram ele no lixo. Botaram ele perto do cemitério de Gadara. Eu te pergunto, ele foi tentado ser tratado na cidade, ser aprisionado na cidade, a cidade olhou e disse, não tem mais jeito. Bota ele lá para perto do cemitério. Isso é uma grande realidade. Aquilo que a sociedade ela não consegue tratar, ela descarta. Mas Jesus foi atrás dele. Foi lá atrás dele, libertou o endemoniado de Gadara perto do lixo e do cemitério. Porque o Cristo que eu conheço, ele trabalha com reciclagem. Glória a Deus. O Cristo que eu conheço trabalha com reciclagem. Pega alguém que está lá no lixo, trabalha, molda a vida dele e transforma ele num homem de valor. Amém. Pastor, o senhor começou seu ministério cantando. E como começou a pregar? Ah, eu me lembro que eu preguei no meu primeiro congresso com
3 anos de crente. Na minha época, você já ter uma carteirinha de membro era fantástico, né? Era assim, era a sua entrada em qualquer lugar. Então, quando eu aceitei Jesus, com 1 ano de crente, eu já estava dentro do seminário. As pessoas, eu já falei isso em alguns podcasts, mas eu li a Bíblia durante 4 anos. Eu li a Bíblia 10 vezes. Eu li a Bíblia muitas horas por dia. Eu ia trabalhar, eu li a Bíblia. Na hora do almoço, eu li a Bíblia. Voltando do trabalho, eu li a Bíblia. Todo o tempo que eu tinha com a Bíblia. Chegava em casa, ficava com a família, fazia a minha parte de pai, de marido, e depois Bíblia, 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 até eu não aguentar mais. Eu li a Bíblia 10 vezes em 4 anos. Li muito, 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 muita Bíblia, muito. Muito, eu lia sem parar 4, 5, 6 horas por dia de Bíblia ou mais. Eu amava ficar lendo a Bíblia o tempo todo. Então, dali eu fui pro seminário. Com 2 anos e meio, 2 anos eu já tinha o básico. O meu básico foram 24 matérias. Depois fiz o médio, depois fiz o bacharel em teologia. E tudo muito rápido. Daí eu comecei a pregar. Só que pregar como, não é que seja uma profissão, mas como comparação. Tudo que você faz, por muitas vezes, você acaba se aperfeiçoando. Então, no início eu gaguejava, no início eu não conseguia completar um raciocínio, mas conforme você vai pregando, você vai se aperfeiçoando. Então, hoje eu sou bem diferente daquilo que eu fui lá no início. É por isso que Paulo disse para Timóteo, aperfeiçoa o dom que há em ti. Então, quanto mais você pratica, melhor você fica. Você pega um advogado hoje, qualquer pessoa que se forma, pega ela hoje e pergunta a ela se ela é melhor quando se formou ou 10 anos após. Então, tudo que você pratica com frequência, você vai ficar bom. Embora eu não me ache bom, mas eu fiquei melhor. E de onde vem tanta ousadia para pregar e falar do nome de Jesus? Vem daquele que me inspira, né? É o Espírito Santo. Eu costumo dizer que quando eu estou pregando, não é a mesma pessoa. É verdade. Ali, assim, me entrega total. Então, é a ousadia, é a autoridade para pregar, é a revelação que Deus me dá. Então, simplesmente ali de fato não é o Júnior, né? De fato é o Trovão. Então, ali no altar é diferente. Ali, filho, naquela hora ali, e assim, eu não tenho medo, né? Eu respeito, a gente tem que pregar a verdade com sabedoria para não machucar ninguém, mas eu não tenho medo, não. Posso estar na frente de quem quer que for. Se tiver de ouvir a verdade, vai ouvir a verdade. Então, não tem medo de falar. Não tinha medo de fazer o que eu fazia no mundo. Eu vou ter de viver aquela mentira que eu vivi, ou vou ter medo de pregar a verdade? Nem que um dia eu pague por ela. Por falar por ela, pregar essa verdade, eu possa morrer por ela, mas ali. Quero chegar ao nível dos homens da Bíblia, né? De chegar e falar. Você vê, o Pedro está pertinho de morrer, vai ser crucificado, e ele está lá na cruz, crucificado com as mãos estendidas, do jeito que estava Cristo. Olha o pedido do homem. Posso pedir um favor? O que é? Para tirar você da cruz? Não, só quero que vocês invertam a cruz. Me crucifique de cabeça para baixo. Por quê? Porque eu não me acho digno de morrer igual meu Salvador. O cara brincando com a morte perde morrer. Ele não está nem aí para a morte. Só quero que vocês invertam a cruz porque eu não me acho digno de morrer na mesma posição que morreu o meu Senhor. Então esse é levar um nível do evangelho em que sua vida está nele. Já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então, Glória a Deus. Durante o seu ministério, qual situação que você acha que foi mais difícil de lidar e como o Senhor te sustentou? ao início é muito difícil, né? Porque o início é um período de consolidação. Então, até você. No Evangelho você passa por muitas coisas, né? Assim como Cristo, imagina, Cristo foi chamado de endemoniado sem nunca estar. Foi chamado de pecador sem nunca ter pecado. Então você passa por avaliações dos homens, é avalizado pelas pessoas, é desdenhado pelas mesmas.
Porque no evangelho você tem gente boa e gente ruim. Você tem o joio, você tem o trigo, então, às vezes. Imagina, eu me lembro que uma vez eu tinha um grupo de evangelismo na minha igreja, e um determinado cidadão chegou para mim e falou assim: Ah, vocês estão indo com muita força. Daqui a pouco esse ânimo aí vai aplacar um pouco, vocês não correm mais do que a perna. Ou seja, em vez de incentivar a gente a continuar indo para as ruas, evangelizando, indo para os trens, eu pregava nos trens, nos ônibus, em vez de nos incentivar, na verdade, tirou o nosso incentivo. Então tem gente assim. Eu me lembro que eu chegava na igreja para pregar, eu representava o presbítero Jonas Baraquiso. Eu era membro e eu ia para um congresso pregar através de uma carta, substituir ele. Então, as pessoas olhavam para mim e falavam: esse rapaz aí que vai sustentar o congresso? Então, não prega nada, não faz nada. Então, você tem que ouvir muita coisa até você se consolidar. Então, mas isso na minha vida, graças a Deus, não serviu de desestímulo, mas de estímulo para que eu me tornasse cada vez melhor. Ultimamente, poucos tempo atrás, o senhor foi no casamento do Buzeira Sim, sim. e o Mamal te entrevistou e muita gente criticou. Como lidar com essas críticas? É aquilo que eu cheguei a comentar, né? As pessoas elas acham que o cristão, ele só é crente se ele estiver num ambiente cristão. Então a gente vê que não é bem assim. O Obadias que era mordomo de Acabe, era crente. Estava ao lado da pior rainha, Jezabel, e viveu ao lado do pior rei, um dos piores reis de Israel, que foi Acabe. Naquele contexto, praticamente boa parte de Israel vivia na idolatria, adorando a Baal, e o camarada servia na corte do pior rei, a pior rainha, num ambiente terrível, mas se manteve crente, se manteve fiel. Luz tem que brilhar no ambiente de trevas. As pessoas elas julgam o crente justamente pelo local que ele está. Ele não está ali. Se assentar na roda dos escarnecedores, às vezes é uma vontade sua. Eu quero estar ali. Mas você ir ali em determinados local por um propósito é diferente. Uma coisa é eu falar: eu vou lá na boate. Você vai na boate para quê? Não, eu quero ir lá. Eu quero lá curtir. Aí não. Mas se Deus falar: entra aqui, ouviu o trovão na boate, mas fazendo o quê? Ele estava fazendo o quê? Ele estava bebendo, estava se prostituindo, ou ele estava lá pregando para alguém? Ouvi ele na boca. Mas para quê? Ele estava fazendo o quê? Ele estava pregando? Você não vê Jesus evangelizando aquela mulher samaritana? Uma mulher que gostava de marido dos outros? E na cultura, naquela cultura, um judeu não ficava só com a mulher. A cultura judaica ela era tão rígida que um fariseu ele não falava sequer com a sua com uma mulher da sua própria família, ele não saudava ela na rua, de tão rígida que era a cultura naquela época. Imagina Jesus na qualidade de mestre, sendo quem ele era, conversando com uma mulher que tinha um histórico promíscuo. Você tem uma ideia, se Jesus quisesse guardar sua reputação, ele falaria: ô Pedro, Tiago, João, fica aqui comigo. Vou conversar com ela aqui, mas fica aqui próximo. Ele mandou todo mundo ir comprar comida. Vai comprar comida e me deixa só com ela. Então, independente do que vão falar, é o propósito que é mais forte, o propósito que é mais importante. Porque tem coisas que nem todo mundo que está de fora vai te entender. E aí eu entro com a frase que está no meu coração: nenhuma opinião sobre mim ou sobre você, seja boa ou negativa, vai te colocar no céu. Falar que eu sou homem de Deus não me coloca no céu. Falar que você também não presta não te coloca no inferno. Porque o que vai determinar quem você é aquilo que Deus sabe realmente quem você é e não o que os outros falam. Porque qualquer pessoa pode montar um personagem. Mas o que as pessoas veem de você não te salva. Mas o que Deus sabe, sim. Ou te coloca no inferno ou te coloca no céu. Então, no que tange a crítica, ninguém é obrigado a entender o meu propósito lá. Mas quem me conduziu lá é ele que me conhece, e isso basta. Glória a Deus. Na sua visão, quais os maiores desafios
que a igreja brasileira enfrenta nos dias de hoje? Há muitos, né? É, a igreja, hoje, nosso país em si, ele não é um país ainda, né? Que vive em estado de perseguição aos cristãos, né? Já a gente está vendo que aos poucos está começando, projetos de lei são feitos. Eu não vou citar aqui o nome do cidadão, mas lá no Rio de Janeiro teve um cidadão que criou um projeto de lei na Câmara dos Deputados lá do Estado, dos deputados estaduais, para que impedisse o cristão de ir à rua, de abordar alguém, entregar um panfleto. Se ele fizesse isso, se esse projeto passasse, no Rio de Janeiro estaria proibido ir à rua e pregar o evangelho, abordar alguém e anunciar Jesus para essa pessoa. Tem um projeto de lei também no Rio que vai ser, se passasse, que se torna proibido você citar o nome do diabo numa pregação. Porque eles alegam o seguinte: se vocês têm um Deus, nós também temos. Então não fale do nosso, porque a gente não fala de vocês. Então, tipo, se você chegar, tá repreendido, Satanás. Você vai tomar uma multa e pode ser preso. Então, a gente vê que a igreja aqui no Brasil hoje, ela tenta sofrer através das leis algumas restrições. Mas em contrapartida, você acaba sendo silenciado de uma outra forma. Você vê que hoje, que se você denunciar alguns tipos de pecado e contra quem você vai falar, você pode sofrer um processo e rapidamente você ser preso. Então, indiretamente, a igreja já sofre perseguições. Hoje no Brasil, aqui no Brasil, por intermédio da lei, a igreja já sofre uma perseguição, porque aquilo que às vezes é direito de alguns, cala também o direito de outros. Então, você dá voz a outras pessoas, mas cala outras. Então, a liberdade, por exemplo, as pessoas hoje, a Bíblia fala que um hétero vai para o inferno, certo? Se ele viver no pecado, se ele não viver numa vida de desobediência, ele vai para o inferno. E por que uma outra classe não pode ir? Então, eu não estou pregando por si, por vontade própria, eu estou pregando o que está escrito. Então, a própria lei hoje no Brasil, ela quer silenciar o que a própria Bíblia diz, até porque a senhora aí, a Maria das Graças Xuxa Meneghel, ela diz que a Bíblia tem que ser reformulada, tem que ser revista, tem que ser revisada, porque alguns textos da Bíblia têm que ser retirados de pauta, porque é arcaico. Então, a gente vê o nível que está acontecendo, é a própria perseguição contra a igreja, nesse quesito. Não estou falando nem só da parte do pecado, que isso aí o cidadão sofre a todo momento. Aí, aqui eu já quero aproveitar e entrar no ensejo. Quem é que faz as leis para perseguir a igreja? Os políticos. Aí dentro dessa pergunta eu faço uma outra. E quem é que coloca eles lá? Nós. Nós. Então a gente se queixa de algo que a gente mesmo escolhe. A gente próprio escolhe as pessoas que vão legislar sobre nós. Estou falando aí, tem um ditado que fala que política e religião não se discute. Qual a importância do cristão na política? Se a própria forma de Deus governar no Antigo Testamento, por exemplo, sistema monárquico, quem criou foi Deus. E a monarquia era uma forma de governar, é uma forma de política. Política significa a arte de governar. O político legisla e a política, de fato, é a arte de você governar um povo. Gerir aquele povo, fazer o gerenciamento dele, como tocar uma nação, o bem-estar do seu povo, tal. Isso é a política. Deus estabeleceu a política. E o próprio Deus governou o povo de Israel. Se você pegar, todos os povos ao redor de Israel tinham um rei. Mas a forma de governo que Deus escolheu para Israel era ele mesmo. Era o governo teocrático, Deus governando Israel. Israel falou, não, todo mundo tem um governo humano, a gente também quer ter. Por isso que Deus permitiu que Israel tivesse um rei. E o primeiro rei foi Saul. Deus sempre foi... A política foi criada por Deus, não foi atribuída ao diabo. O problema é que a gente, aqui no Brasil, atribuiu a política ao diabo, pelo fato da corrupção. Aí eu te pergunto, Brasília é um lugar corrupto? Não. Corruptos são as pessoas que habitam lá. As pessoas não se... o crente na política vai se corromper. Isso aí pra mim é fábula, filho. A pessoa que se corrompeu, ela não se corrompeu porque entrou na política. O coração dela já era corrupto.
A política foi só um instrumento para que aquilo que já existia dentro dela se proliferasse. Mas não precisa propriamente estar na política para você se corromper. Parou um agente de trânsito ou um policial, documento e habilitação do veículo. Ok. Documento em dia, a habilitação em dia, mas está constando aqui que seu IPVA está atrasado, seu IPVA está atrasado e seu carro vai ser rebocado. O cara chega sentado no banco do carro, tira aí 200, 300 reais, coloca dentro do documento e tenta corromper o agente. Ele, sentado no banco dele, se tornou uma pessoa corrupta. E ainda tenta corromper o agente. Ele precisou estar na política? Não precisou. E o cara que está dentro de casa lá com o ar-condicionado dele no gato? Ele precisou estar na política para ser um corrupto? Não precisou. Vai lá e compra 2 quilos de carne, o quilo de carne custa 60 reais cada quilo. O cara vai lá por um erro de digitação, coloca lá nos 2 quilos de carne, que daria 100 e poucos reais, coloca lá 60. Você acha que a maioria vai lá e devolve? Vai querer passar os 2 quilos de carne lá no caixa. Ele é um corrupto. Então ele não precisou estar na política. O problema da política não é minha fé, é meu caráter. Porque tem gente que nem crente é e não se corrompe. Você vê o Enéas, doutor Enéas. Doutor Enéas não era crente, filho. Mas qual é o escândalo dele na política? Tiririca, um palhaço, tem aquela situação dele toda lá, mas qual é o escândalo dele na política? Dentre tantos outros que estão na política há anos e você não vê um problema de escândalo. Então, o problema não é o cristão na política, é a mentalidade do crente com a política. Tem que mudar. Você quer ver uma coisa? Quem é que faz as leis? Eles. Hoje, eu não consigo pregar no Irã sem perder a cabeça, porque lá é proibido pregar o evangelho. Eu não consigo pregar na Coreia do Norte, eu não posso nem ter uma Bíblia no celular na Coreia do Norte. Porque senão você vai tomar uma chicotada e vai para o campo de trabalho trabalhar no trabalho forçado. É as leis. E quem é que cria essas leis? Os políticos. E quem é que coloca eles lá? A gente. A Venezuela, eu já disse isso. A Venezuela, em 1970, era o terceiro país mais rico do mundo e o mais rico da América Latina. Caracas era visitado pelo povo como um local turístico muito grande já na Venezuela. Trocou-se o sistema político, entrou o sistema socialista na Venezuela, muito bom, todo mundo vai ter o do bom e do melhor, o pobre vai ter o que o rico tem. Na verdade, na teoria, é muito bom o projeto socialista, mas na prática não funciona. Não dá certo em lugar nenhum. Aí você vai ver, em 20 anos eles quebraram a Venezuela. 55 anos depois, a Venezuela é um dos países mais miseráveis do mundo. Sua moeda não vale nada porque a inflação está lá em cima, o que se usa é o dólar. Aí você vê milhões e milhões de venezuelanos migrando e saindo de lá. Porque ninguém aceita viver lá. Estão na miséria, na extrema miséria. Aí eu digo, o que fazem os homens pegar o terceiro país mais rico do mundo e transformar eles um país no mais pobre do mundo, um dos mais pobres? A escolha. Aí as pessoas, sabe o que as pessoas dizem aqui no Brasil? Deus não vai deixar, Deus está no controle. Eu não acredito que Deus perca o controle de nada, mas acredito que Deus respeita minhas decisões. Deus não perdeu o controle da Venezuela, mas eles estão na miséria porque Deus não vota. Essa responsabilidade é nossa. Então, nós seremos abençoados ou punidos por nossas escolhas. Deus não vai decidir por nós, não. Somos nós que vamos decidir como cidadão quem a gente vai querer colocar para governar sobre nós. Nós temos um governo que é contra Israel. Qual impacto no mundo espiritual isso pode causar para a nossa nação? Maldição. Porque a gente pode ser... Não, a gente pode pagar de fato pelo erro que a gente nem comete. Mas os escolhidos sofrem juntos? Sofre. Daniel não era escolhido? E foi parar na Babilônia sem ter feito nada. O Misael não era escolhido, o Azarias não era escolhido, o Ananias não era escolhido, e foram para a Babilônia cativos. Quem pecou foi a nação por completo, mas eles foram colocados no meio. Só que, aí sim, só que eu digo o seguinte, aqueles 10 mil que foram levados, primeiros cativos para a Babilônia,
9.964 e 66 homens foram levados por desobediência. Os 4 foram levados por Deus por um propósito. Porque no mesmo ambiente que tinha os desobedientes, tinha lá os homens que foram usados por Deus por um propósito. Aí eu te pergunto, olha que coisa extraordinária. Sabe quem está ali naquele momento? Tá Daniel, Misael, Azarias e Ananias e o Ezequiel. A Bíblia diz que pelos dons que Deus deu a Azarias, Misael, a Ananias e Daniel, o Nabucodonosor elevou os 4 ao cargo de governadores da Babilônia, em estados diferentes. Então você vê que Daniel foi político dentro da Babilônia. E o Ezequiel foi profeta. Por quê? Porque o vale precisa de gente que tem ministério. Mas o palácio precisava de crente que tinha cargo. Então Deus usou ambos em vários locais diferentes, no mesmo país, mas usou em ambientes diferentes. Aí se a gente tiver essa mentalidade que a gente precisa ter um prefeito crente, um governador crente, um deputado crente, um juiz crente, um promotor crente, tudo é muito bom. Quer ver uma coisa? Isso aqui as pessoas não percebem. Jesus morre na sexta-feira, correto? Certo. A Bíblia diz que a crucificação começa às 9 e termina às 3 da tarde. Sabe que hora que vira o dia em Israel? Não vira meia-noite, vira às 18 horas. O dia de Israel só tem 12 horas, não são 24. Então, completou 12 horas, vira o dia. Por exemplo, hoje é 26. Não, hoje é sábado. Sábado. Quando for 18 horas hoje em Israel, é domingo. É domingo. Jesus morre na sexta-feira, correto? Só que quando desse 18 horas era sábado, e no sábado ninguém poderia trabalhar. Você sabe quem foi lá, diante do governador Pilatos, Pôncio Pilatos, para pedir para tirar o corpo de Jesus da cruz? Um político chamado José de Arimateia. Aí eu te pergunto, cadê que tinha algum apóstolo lá? Cadê que tinha um Pedro, um Tiago, um João que pudesse ir lá ter entrada com o governador e pedir para tirar Jesus da cruz? Não teve. Porque existem lugares que o ministério não vai ter acesso. O pastorado não vai ter acesso. Mas precisou de um homem que tinha um cargo político, que tinha acesso ao palácio, que tinha amizade com o governador, e diz, governador, sabe aquele homem que está no meio, na cruz do meio? Ele é meu mestre. Eu quero te pedir para tirar ele de lá. Eu vou dar o meu sepulcro para ele ficar lá. Tira ele de lá. Ele tinha 3 horas para tirar Jesus da cruz. Se Jesus passa das 18 horas, Jesus apodrece na cruz. Porque no sábado ninguém podia trabalhar. Aí um crente que tinha acesso ao governo, que tinha acesso ao governador, foi lá e conseguiu remover Jesus da cruz e colocou Jesus na sexta-feira para ser sepultado. Porque um crucificado não tinha direito ao enterro. Mas ele foi lá e conseguiu, com o acesso que ele tinha político, com o cargo que ele tinha, ele teve acesso ao governador. A importância de nós termos gente política crente colocada lá de caráter para exercer funções. Lembra quando o Assuero decretou que todos os judeus teriam que morrer? Quem é que estava ao lado dele? Esther, judia. Ninguém tinha acesso naquele momento para intervir. Aí uma mulher crente, serva de Deus, falou, rei, foi uma trama contra o meu povo. Se tu te permitir matar eles, vai matar a mim também, tua mulher. O rei foi lá e revogou. Descobriu toda a trama e revogou aquela situação, aquela sentença. Então, gente certa no lugar certo vai trazer os resultados esperados. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente vai ser escravo da própria mentalidade que a gente tem. E a gente vai sofrer. Então, a gente está vendo aí que é necessário ter gente certas. Eu acho que pastores vai servir para o momento certo. Pregadores, mas gente importante, um juiz, um desembargador, a gente precisa ter um governador, um presidente, um senador, gente nossa, que a gente possa chegar lá e exercer a função certa e a influência certa. Glória a Deus. Chegamos no momento de falar dos nossos apoiadores, pastor. Temos uns parceiros aí que nos abençoou para a gente conseguir trazer o senhor também aqui e a gente somos muito gratos por eles. Nós temos Améns. Améns é a loja masculina aqui em Aracruz, o senhor já conhece. Eu já usei um terno lá da MES, sim.
A loja mais completa que temos aqui em moda masculina aqui na nossa cidade. A Men's é uma benção. Eu conheço lá o dono da Men's lá. Inclusive, ele está até viajando hoje, mas eu tenho um terno da Men's até hoje. Muito bom. E temos também o Açaí Beach, que evoluiu para o nome para Oxamburg. E Opa. referência em hambúrgueres artesanais, pastor. Tem um grandão lá que eu acho que o senhor consegue quebrar ele, tá? É. É, Vamos ver se a gente vai lá pra gente fazer essa proeza de roubar esse hambúrguerzão aí da Ocean. vamos sim. E temos também o restaurante Terra Brasil. Aquele que o senhor foi lá almoçar com a gente lá. Ó, recomendo, hein? Muito bom aí. Eu gostei da comida ali ontem. Comi ontem ali um fettuccine que foi sensacional. Parabéns ao restaurante Terra Brasil, a culinária lá, nível hard. E temos também a clínica Horta Implantes, Ali, do Dr. João. olha, quem não foi lá tem que ir. O homem é fera. A Horta Implantes, assim, é sensacional. Os profissionais são de alto gabarito. É o que eu disse hoje, né? Existem profissionais bons, mas existe os fera. E o doutor João é fera. Deus abençoe ele, toda a equipe e todos da Horta Implantes. Deus abençoe. Gratidão a todos os nossos apoiadores aí. Vocês são um bênção nas nossas vidas. Pastor, uma experiência com Deus marcante na sua vida. Olha, é interessante. Eu já tive muitas experiências com Deus. Mas uma que foi, assim, bem marcante. Tem muitas, né? Mas foi em 2019 também. Eu já tive a experiência de tirar um menino do tráfico para morrer. Eu cheguei lá e já estava amarrado, e Deus me deu autoridade lá para tirar ele. Ele estava cercado já por mais de 40 traficantes. E hoje ele tá vivo até os dias de hoje. Tiramos ele lá do cativeiro. E eu não fui para fazer nada disso. Eu fui lá para chamar um cara para trabalhar na minha casa. Então tem essa experiência. O Richard está vivo. Tem aquela que eu contei ontem, que ganhei o traficante 50, lá o gerente geral da Maré. Uma favela que eu já frequentei no meu passado. Tem a experiência da África, de puxar minha calça, o bruxo puxar, e você, uma mão segurando a tua calça e você não vê ela. Foi algo muito terrível. Eu já vi o capiroto assim, frente a frente, lá no meu quarto, lá, uma terça-feira. Aquilo foi extraordinário, foi assim, foi muito tenebroso, né? Você vê aquele ser com aquele sobretudo preto, uma gravata preta, todo de preto, um chapéu rodado preto, o rosto dele muito branco, muito branquinho, cabelo lourinho aqui avermelhado, aquele ser que batia quase no teto, filho, quase no caixonete da porta, ele quase encostava, quase da minha altura. Quando eu vi aquele ser no meu quarto, meu amigo, tirou literalmente, me descobriu. Eu estava de bruços dormindo, aquele ser feio, não sei se foi com a mão, se foi com o poder dele, tirou a coberta assim, foi instantâneo. Quando eu senti a coberta sair de cima das minhas costas, eu olhei para a porta direto, porque na época a porta do meu quarto, o quarto não tinha porta. Eu morava numa outra casa, e eu olhei, aí foi uma das experiências mais terríveis que eu já tive. A presença do diabo é muito tenebrosa, muito. E eu estou te falando diante de Deus. Eu olhava para ele, eu estava acordado, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer, eu só via. E o primeiro sentimento que dá é de eu correr. Queria correr, deu medo, porque o ser humano, o medo faz parte dele. Mas só que uma coisa muito interessante, naquele momento que eu senti medo, eu não lembrei, você acredita que eu não lembrei quem eu era? O medo foi tão apavorante que naquele momento eu esqueci até quem eu era, que eu era um servo de Deus, eu era evangelista na época. Mas no momento que eu lembrei de Deus, eu falei assim, Espírito Santo, se o Senhor me tocar agora, eu vou levantar dessa cama. É muito interessante quando você lembra quem você é e aonde você está em Deus. Falei, se o Senhor me tocar agora, eu vou levantar dessa cama. Eu senti a presença de Deus. Quando eu senti a presença de Deus, na hora, o Espírito de Deus falou comigo assim, nos ungidos do Senhor, o maligno não toca. Rapaz, ali eu de gatinho virei um leão. Eu levantei daquela cama com muita autoridade, eu me lembro que eu falei, Satanás, eu não vou conversar contigo. E da mesma maneira que você entrou aqui, você vai sair, em nome de Jesus eu te repreendo. Quando eu falei em nome de Jesus, ele foi diminuindo e afastando.
diminuindo e afastando, e eu indo na direção dele, repreendendo ele, até que ele saiu pela porta da minha cozinha. Então aquilo foi uma experiência muito ruim para mim. Mas uma das mais fortes que eu já tive, em 2019, eu jejuei 30 dias para pregar a mensagem que eu preguei nos Gideões. Não sem comer direto, né? Eu intercalava, tirava um período de comida, de reidratação e depois eu voltava para o jejum. Eu jejuei 30 dias. Eu me lembro que no último dia, um dia antes de eu viajar para Santa Catarina, minha esposa falou: Ó, Júnior, eu vou dormir. Ela não quis, ela cansou, estava na madrugada na oração comigo. Eu falei: eu vou ficar mais um pouco. Quando eu fiquei mais um pouquinho, daqui a pouco eu fechei o olho e continuei orando. Assim que eu fechei o olho, eu vi um anjo do Senhor. Aquilo foi extraordinário. Eu queria desfalecer, que a presença dele, o que estava nele era muito forte, eu queria desfalecer, mas ao mesmo tempo que eu ia desfalecendo, o que estava nele me sustentava. Eu não sei descrever. Ao mesmo tempo que eu queria perder as forças, o que estava nele me sustentava e eu permanecia de pé. Eu vi aquele anjo alto, com umas couraças aqui tudo dourado, o cabelo dele muito branco, e ele estava com a espada assim na minha frente, assim, ó. Quando ele me dava, ele pegava uma divisa que estava na mão dele e colocava no meu ombro. Quando ele pegava, ele olhava para mim muito sério e entregava uma espada na minha mão. Quando eu segurava aquela espada, ele me transportou para o púlpito dos Gideões. Ele me transporta e eu não tinha usado o terno. Eu me via ele ficava do lado do pastor, ao lado do pastor Zilmar. Ele ficava com aquela espada assim, ó, me olhando. Eu vendo tudo aquilo na visão. Daqui a pouco eu estava com um terno que eu fui pregar no Gideões 2019, um terno azul. Aí eu olhava para o relógio, porque no Gideões, quando você está pregando, tem um relógio para marcar o tempo que você está pregando, que você vai pregar. Quando dava 15 minutos, aquele anjo me entregava, ele saía de perto do pastor Zilmar e vinha assim e me entregava a espada. Se você pegar a mensagem de 2019, você pode ver que depois dos 15 minutos ali a mensagem muda. Aí vira uma coisa assim extraordinária, foi uma das mensagens mais poderosas que eu já preguei. Então aquele anjo apareceu para mim, quando ele apareceu ali foi uma experiência mais forte que eu já tive na minha vida. Eu vi ele assim pessoalmente assim na minha frente. Glória Então a ali Deus. foi poderoso, foi poderoso. E como ser cheio do Espírito Santo, pastor? Busca. Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles acabado de orar, e todos foram cheios do Espírito Santo. A oração te faz ser cheio do Espírito Santo, a obediência te faz ser cheio do Espírito Santo, uma vida de consagração te faz ser cheio do Espírito Santo. É impossível você levar uma vida de oração, de consagração, de obediência e você não ser cheio. Você será cheio do Espírito Santo, mas demanda tempo, dedicação, comunhão, renúncia. É isso que vai fazer você ser diferente das pessoas. Ninguém consegue levar uma vida cristã, é por isso que as pessoas às vezes elas desanimam na fé. Se ela não buscar, ela não vai conhecer quem é Deus. Não existe uma intimidade entre você e um amigo, um casal, se você não dialogar. Quanto mais você conversa, mais intimidade você tem. Você conhece algumas coisas que você não conhecia da pessoa. Assim é Deus. Quanto mais você ora, mais você vai ter a sua intimidade com Deus. Todos os homens que oraram na Bíblia foram homens poderosos. Então, a pregação surtiu efeito, mas com o poder da oração. Tem um determinado pregador que ele diz assim: eu posso orar e não pregar, mas eu não devo pregar sem orar. A oração é o combustível para a pregação, ela te dá inspiração. Você fica com a mente mais sensível, você fica mais sensível, né? À voz do Espírito Santo e você fica muito mais inspirado para pregar. A mente evolui melhor. Glória a Deus. E qual conselho o senhor dá para jovens que estão no mundo do crime, nas drogas hoje, que acham que para eles não tem mais jeito? Isso é uma verdade. Você falou, tem muita gente que realmente diz que aqui eu vou morrer aqui, não tem mais jeito. Tem gente que auto se sentencia e se entrega àquela vida que está levando, quando na verdade isso acaba sendo uma mentira, né?
porque tem jeito. Às vezes, uma pessoa que fala dessa maneira, ela desiste dela mesma. Então, tem pessoas que falam, eu vou continuar fazendo isso até o final, porque eu vou morrer nessa vida mesmo. Então, ela desiste dela mesma. Ela acha que para ela não tem mais jeito, quando na verdade tem. É interessante que quando Cristo entra na vida de um homem, como ele muda o sentimento do homem. Sabe, as pessoas, é por isso que as pessoas depois que entregam a vida para Jesus, elas falam: "Ah, eu pedi perdão a Deus por tudo aquilo que eu falei, por tanta besteira que eu falei", porque ela mesmo não acredita mais nela. Mas tem jeito. Tem jeito para aquelas pessoas que acham que não tem jeito. Cristo é o jeito para aqueles que acham que não tem mais jeito. Então, basta você pedir, querer, e Cristo com certeza vai mudar a vida dessas pessoas. Ele mudou a minha. Ele pegou um ex-traficante que ninguém dava nada. Quantas vezes falaram para minha mãe, ele vai morrer, ele vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Aí hoje você vê, 28 anos depois, Jesus me tornando um salvo, um servo, um pastor, um pai, um esposo, um ex-traficante hoje que já foi em 23 países, já preguei em todo o território nacional, nas 27 capitais, ou 26, ou mais a federação. Já rodei nem sei quantas cidades e já levei a Cristo mais de 47 mil vidas. Então, aquilo que ninguém achava que não era nada, olha o que Cristo fez. Então, esse é o poder do Evangelho, é o poder transformador. E se Deus transformou minha vida, Ele pode transformar a sua também. Creia. Você pode até ter desistido de você, mas eu tenho certeza que quem te ama não desistiu, que é Jesus. Glória a Deus. Pastor, chegamos ao final do nosso episódio. Eu quero agradecer ao Senhor por ter aceitado o convite, agradecer a você que nos acompanha, a você que compartilhou, a você que comentou, nos ajuda nessa empreitada. Eu sou muito grato e a honra e toda a glória seja dada por nome do Senhor nosso Deus, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pastor, pode ficar à vontade nas considerações finais. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até agora e espero que essa entrevista possa ter sido uma bênção para a sua vida e o corte também que vai ser feito possa chegar até você e você compartilhar com mais alguém, abençoar a vida de alguém. Quero agradecer pelo convite, agradecer a todos que estão envolvidos aqui nos bastidores para que a experiência com Deus aconteça. Deus abençoe. Agradecer meu amigo que também está ali nos bastidores, o Jamil, né? Jamil Santos, que para quem não sabe, ele que cuida das minhas redes sociais. Ele é uma benção, está comigo há muitos anos, né? Tem um testemunho forte também, né? Do passado dele, né? Bem, Testemunho, né? Isso, assim, ele vai contar aqui qualquer dia desse. tem um testemunho bom que foi do crime, foi da vida pregressa também, mas está aí, tá aí. Deus abençoe a vida dele. Amém. Quero agradecer também à agência R27 que nos abraçou desde o começo aqui, pastor. Primeiramente a Deus e depois colocou eles em nossas vidas para a gente continuar fazendo esse trabalho. Agradecer a minha esposa e minha filha que está aqui, que eu amo de paixão. Às vezes eu fico um pouco longe, às vezes envolvido aqui, mas sem eles também eu não estaria aqui. E gratidão a todos. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.